Antes de mais nada, eu queria agradecer a Darlene, minha irmã, pelo convite. Esse convite foi feito há bastante tempo, né, Darlene? Cadê a Darlene? Sumiu. Ah, tá ali. Já faz uns 8 meses que esse convite foi feito e eu me sinto honrado e feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. E sinto-me mais feliz ainda porque é o aniversário de 4 anos do grupo de oração Caminho de Perfeição. Então, um grupo que carrega esse nome em seu título, né, Caminho de Perfeição, me dá a entender que as pessoas que aqui estão, principalmente no dia de hoje, mas que frequentam e compõem essa comunidade de cristãos, elas não querem simplesmente ser bons cristãos, mas querem ser perfeitos. Em dado momento do evangelho, um jovem chega para Jesus e pergunta: o que preciso, Senhor, para alcançar a vida eterna? E o Senhor diz para ele: vá e cumpra os mandamentos. E ele fala assim: então você não quer simplesmente ser um bom israelita. Traduzindo para nós, então você não quer ser simplesmente um bom cristão. Você quer ser perfeito. É o que Jesus fala para ele. Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você vem e me siga. Então, se você está aqui hoje, nessa tarde de louvor, no aniversário de um grupo que se chama Caminho de Perfeição, eu tenho para mim que vocês não se contentam em simplesmente ser bons cristãos, em simplesmente vir na igreja no domingo, comungar, pagar o dízimo e vez ou outra vir no grupo de oração. Eu tenho para mim que isso não é satisfatório no coração de vocês que estão aqui. Eu estou certo ou estou errado? Eu espero que eu esteja certo, porque eu vim pregar para quem quer ser santo e não simplesmente para quem quer cumprir a tabela de ser um bom cristão. Eu acredito que eu não vim pregar para alguém que quer constar simplesmente no dado do IBGE que é cristão, que é católico, mas alguém que quer ser perfeito. Quem quer ser perfeito, diga assim: amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Tendo falado isso para vocês, eu também queria dizer que eu estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, o Afonso, o Vicente e uma interrogação que está sendo gerada no ventre. Não sei se é menino ou se é menina ainda, mas certamente educaremos para ser santo. Aleluia. E queria agradecer também o Valci, que é da equipe do No Barco ali, que veio registrar esse momento. Quem aqui conhece o No Barco podcast? Levanta a mão aí. Ixi, quase ninguém. Quem não conhece, a gente tem um canal no YouTube chamado No Barco. Então se inscreva lá no Barco. A gente também tem um perfil no Instagram e por lá a gente mantém contato, amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu me lembrava quando estava sentado no banco e ouvindo a Darlene ministrar aqui é que a padroeira dessa capela, Santa Francisca Xavier Cabrini, é comemorado o seu dia no dia do meu nascimento para Jesus, no dia do meu batismo, dia 22 de dezembro. A igreja nos ensina que muitos dos santos, depois que eram batizados, em vez de comemorar o seu aniversário de natalidade, o dia que nasceram, eles comemoram o dia que foram batizados. Porque muito mais importante que nascer biologicamente é nascer espiritualmente para Deus. Então a gente não tem costume de guardar o dia do nosso aniversário de batismo. Tendo em vista então que vocês querem ser perfeitos, o batismo é necessário para essa perfeição. Então é muito mais importante que a gente tenha e leve em consideração o dia em que fomos batizados do que o dia que a gente nasceu do ventre da nossa mãe. Não que isso seja desprezível ou não seja importante, mas muito mais importante do que nascer da nossa mãe é nascer para Deus, é se tornar filho de Deus. Então lição de casa agora aqui para todo mundo sem exceção é chegar em casa, procurar o batistério e descobrir qual o dia do meu batizado, qual o dia que eu nasci de novo, qual o dia que eu nasci para Deus. E em vez de comemorar somente o dia do seu aniversário de nascimento, comemore o seu aniversário de batismo. Everton, é muito caro comemorar aniversário, então comemore só o de batismo e deixa o nascimento para lá. Amém? Porque nós nascemos para ser santo. Glória a Deus. Vocês não estão parecendo carismáticos, vocês estão meio testemunha de Jeová, alguma coisa assim, não sei, vocês estão meio tristes. Dá um glória, irmão, glória a Deus, aleluia. Me ajuda aí, Darlene, me ajuda aí. Aleluia. Glória a Deus. Se você trouxe a Bíblia, eu queria pedir que você abrisse a Bíblia comigo no livro do profeta Neemias, lá no Antigo Testamento, Neemias capítulo 8, versículo 9. Neemias 8, 9. Enquanto eu bebo água, você procura aí, tá bom? Quem achar primeiro ganha um presente da Darlene. Show?
Aleluia. Depois procura Darlene. O tema que nos foi dado para meditar no dia de hoje é: a alegria do Senhor é a nossa... Eita, o povo é de Deus, o povo conhece a Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força, é o tema que a gente vai falar hoje. É Neemias, capítulo 8, versículo 9. Neemias 8, 9. A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto os irmãos procuram, mas não dispersem a atenção, eu vou adiantar aqui para a gente não perder tempo, tá? E eu vou contextualizar para vocês o que Neemias está falando aqui. Mas antes vamos contextualizar a questão. Vocês sabem que o povo de Israel, por infidelidade ao Senhor, diversas vezes foi castigado por permissão de Deus a viver exilado, longe das terras prometidas de Deus para com eles, certo? Então, presta atenção. O povo de Israel estava há 410 anos, repete assim comigo, 410 anos, cativo no Egito, eram escravos no Egito, 410 anos. Deus teve misericórdia do seu povo e pela bondade do Senhor, ele levanta um homem chamado Moisés. Repete assim comigo, Moisés. Não, com vontade, faz de conta que você é carismático, pai, Moisés. E Deus levanta esse homem para que esse homem lidere o povo a sair do Egito e entrar numa terra prometida por Deus, a terra que emana leite e mel. Moisés sai do Egito, arrancando o povo israelita das mãos do faraó, e essa população tinha aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Darlene, é difícil coordenar um grupo de oração? Fala a verdade, não é fácil. Ser humano é um negócio complicado. O irmãozinho que está sentado do seu lado, ele não é uma bênção. Ele é uma bênção, mas entenda-me, ele é um pequeno arroz. Ele é um negócio difícil de lidar. É um negócio muito complicado. Agora você imagine um homem levantado por Deus para liderar 2,5 milhões de pessoas. Imagine o B.O. E se a gente for ler os relatos bíblicos, o povo que estava cativo comendo cebola no Egito, depois que é arrancado de lá, Deus alimenta eles todos os dias com o maná descido no céu. Chega um tempo que esse povo começa a reclamar: mas Deus só dá pão para nós todo dia. É tipo assim, miserável, tu estava no Egito comendo cebola, cativo, e agora está reclamando, caminhando para a terra prometida, porque Deus está dando pão diariamente. Ou seja, o ser humano é um negócio difícil de lidar. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés, resiliente, que sai com essa multidão de gente, 2,5 milhões de pessoas, para entrar na terra prometida. Quando eles estão quase chegando, já estão avistando a terra prometida, o que acontece? Moisés morre. Diga, meus pêsames. E não entra na terra prometida. Quem entra liderando o povo na terra prometida é um profeta chamado Josué. E ele liderando o povo, em dado momento, ele fala algo que está lá no capítulo 15, se não me engano, é uma frase muito famosa. Ele diz assim: quanto a vocês, eu não sei o que querem da vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo olha isso como uma frase bonita, e de fato ela é, mas o profeta diz isso por quê? Ele era um sacerdote, ele diz isso por quê? Porque depois que entraram na terra prometida, o povo começou a abandonar a Deus, começou a achar muito difícil ser fiel ao Senhor e servir a outros deuses, a cultos pagãos. E ele, com ímpeto de seriedade e de fidelidade ao Senhor, diz essa frase célebre que ficou muito conhecida e que a gente repete muitas vezes sem nem saber porque ele estava dizendo aquilo, mas foi no momento crucial. O povo estava se afastando de Deus e ele diz: eu não sei vocês, eu não sei o que querem fazer da vida de vocês, na minha casa não entra pornografia, não entra música mundana, eu não adoro a outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a determinação desse homem de Deus. Depois que ele morre, passa 50 anos e o povo tudo descamba a fazer um monte de bagaceira na vida. Está todo mundo longe de Deus. Aí o que acontece? Deus permite de novo que o povo seja exilado, para ver se aprende.
Porque para um povo teimoso, só chicotada, não tem jeito. Então, primeira verdade que eu quero que vocês parem e pensem aqui agora. Talvez a dificuldade que você está enfrentando foi o meio que Deus arrumou para chamar a sua atenção, criatura. Então, para de reclamar. Tem uma passagem bíblica muito conhecida. Em uma narração do Evangelho, quem chega fazendo esse pedido a Jesus é a mãe de Tiago e de João. Em outra narração, são os dois mesmos que chegam a Jesus e dizem assim: Senhor, quando chegarmos na tua glória, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Lembra-se disso? Aí Jesus pega e responde para ambos e para a mãe deles: por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Aí Jesus diz: sim, de fato vocês beberão do cálice que eu hei de beber. E o que é o cálice, irmão? O cálice é o sofrimento que é próprio da vida humana. Talvez esse perrengue, essa doença que você está enfrentando, essa dificuldade, esse abandono, esse sofrimento, é o meio que Deus te deu para carregar uma cruz e santificar. Mas você tende a rejeitar a sua cruz, a não beber o cálice. O que é o cálice de Jesus, senão a crucifixão e tomar sobre si a nossa enfermidade, todas as nossas dores? Isso é o cálice que ele bebeu, e ele chama cada um de nós beber esse cálice que é próprio da vida de cada um. Todo mundo vai passar por sofrimento, seja você cristão ou não, todo mundo vai passar, mas para nós que somos cristãos, a cruz é motivo de alegria no Senhor, porque ela nos santifica. O pagão vai passar por sofrimento? Vai, e por vezes a cruz do pagão, ela parece ser mais fácil que a nossa. Quantas vezes a gente não escuta assim: nossa, depois que eu comecei a servir a Deus, parece que tudo ficou mais difícil lá em casa? E de fato fica mesmo. Isso é cuidado de Deus com você, é Deus te tratando. A cruz do pagão existe, mas a cruz do pagão, ela é lixada, ela é bem lisinha assim, ó. Tem um olhinho de peroba, ela é enfeitada, ela tem um LED, ela tem uma rodinha para ajudar a carregar. A nossa não, a nossa é áspera. Tem prego espetando nós assim toda hora. Às vezes por insulto, às vezes por uma gentileza que a gente faz para alguém e é retribuída com ingratidão, pelo abandono, pelo sofrimento. Tudo isso é Deus te santificando, criatura. E como você tem força para permanecer, mesmo diante do sofrimento, sabendo que isso alegra o coração de Deus, porque te santifica. E a alegria do Senhor é a nossa força, e por isso que a gente aguenta tudo quando é perrengue. Eu não sei quantos sonhos seus foram frustrados, seja qual for. Everton, você não sabe a minha cruz, você também não sabe a minha, irmão, mas cada um tem a sua. É sob medida a sua cruz. Eu não consigo carregar a sua, você não consegue carregar a minha. Amém? Amém. Mas ela santifica cada um de nós naquilo que precisamos ser santificado, porque no céu só se entra santo. A palavra de Deus diz: buscai a paz com toda e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Não tem boi para ninguém, irmão. Ah, Deus é misericordioso, Ele sabe do meu sofrimento. E daí? Ele também sofreu. Por que você acha que Deus vai poupar você? Se Ele não poupou nem o próprio filho. Eu vou ler o Evangelho, mas me veio uma coisa aqui agora na cabeça, que eu falei numa pregação mais cedo, eu quero falar para vocês também. Vamos fazer uma meditação juntinhos, vamos? Nós é amigo? Sim. Ainda? Então vamos lá. Imagine o pior suplício e sofrimento que existe na humanidade. Eu vou ajudar você, tá bom? Imagine agora que você pegou uma enfermidade terrível. E você, por conta dessa enfermidade, está de cama. É difícil, né? Aí como se não faltasse, não bastasse, o seu benefício por conta dessa doença é cortado, você começa a passar fome, é o sofrimento aumentando. É brabo, né? Difícil. Enfermidade, fome. Aí aqueles amigos seus, inclusive da igreja, te abandonaram. Faz 6 meses que não recebe uma visita, ninguém te telefona para perguntar como é que você está abandonado mesmo. Está sentindo o sofrimento? Pega aí. Aí alguém chega e assalta a sua casa. Aí estupra seu filho e sua filha, não sei. E como se não bastasse, essa pessoa pega e filma a cena desse terrível acontecido e publica na internet para que você lembre disso todo dia com um artigo. Está sentindo o sofrimento? Agora imagine que toda a humanidade sofreu com esse mesmo suplício. É muito sofrimento, não é? Juntando toda a humanidade sofrendo esse mesmo suplício, isso não se compara com uma só alma condenada ao fogo do inferno. Então imagine que toda a humanidade sofreu isso que eu dei exemplo para vocês. Todo mundo sofreu isso, certo? O sofrimento de toda a humanidade comparado com uma única alma, tá entendendo o que eu estou falando? Condenada ao inferno, não se compara com o sofrimento que ela sofre lá, com o sofrimento da humanidade toda passando por esse suplício que eu falei para vocês.
Guarda aí. Agora, pasmem, o sofrimento que Jesus padeceu na cruz, é maior, é superior a toda a humanidade sendo condenada no inferno. Se toda a humanidade fosse condenada ao inferno, isso não se compara com o sofrimento de Deus sendo esmagado, moído pelo Pai no madeiro da cruz, no Monte Calvário. E por que Jesus padeceu isso? É porque a santidade de Deus não se mistura com iniquidade. O que significa, entre tantas coisas, dizer que Deus é santo? Significa que Deus não compactua com nenhum tipo de impureza. Por que o Pai esmagou o Filho na cruz? Porque Ele tomou sobre si as nossas dores. E fez isso com força. Fez isso com vontade, com garra, para glorificar o nome do Pai. E o que foi a força de Jesus? A alegria do Senhor foi a força de Jesus. Por que o Pai fez isso com Jesus? Por que Ele estraçalhou Jesus na cruz? Por conta do pecado. O profeta Isaías diz que Ele não tinha aparência humana que pudesse atrair o nosso olhar. Ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado, toda a nossa podridão, toda a nossa carniça. Ele assume sobre si. E quando Deus olha para Jesus, Ele vê quem? Vê a humanidade, vê o Everton, vê a Dalene, vê a Carol, vê o Valci. E Ele esmaga o pecado do Valci, do Everton, da Carol em Jesus na cruz. Agora a pergunta que vale $1 milhão, irmão, olha para mim, pelo amor de Deus, aqui, você que quer ser perfeito. Se o Pai não poupou nem o próprio Filho por conta do pecado, o que te faz pensar que Ele vai poupar você? Deus é misericordioso, Ele entende essa minha falta de caráter, a minha língua fofoqueira, a impureza que eu vivo, a minha falta de perdão. Ele é misericordioso, Ele vai entender. Se Ele não poupou nem o próprio Filho, se Ele não poupou os anjos e lançou na profundeza dos infernos, por que você acha que você é o bonitão que vai ser poupado sem querer ser santo, sem querer ser perfeito? Faz sentido, sim ou não? Vamos voltar para a passagem bíblica. Eu não sei porquê, mas eu tinha que falar isso. Aleluia? Aleluia. Nós ainda é amigo? Sim. Glória a Deus. Então vamos lá. O povo de Israel foi retirado do Egito por Moisés. E depois de ter sido retirado, começou a cultuar falsos deuses. E Deus colocou ele de novo em cativeiro. O que significa dizer que esse povo está vivendo no cativeiro? Eles são donos de 100% de uma terra. Mas por conta da desobediência a Deus, foram obrigados a viver em 10% e pagar impostos abusivos. É isso que é viver cativo. Só que aí, o que Deus faz? Ele levanta um profeta, um sacerdote chamado Neemias. Fala assim, Neemias. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Vocês são carismáticos. Diga assim, Neemias. A gente acha que é besteira falar, mas quando a gente fala, a gente grava, sabia? Quando você ouve a sua voz falando, você grava. Eita, eu escutei sobre Neemias naquele dia, na pregação, lá no aniversário do grupo de oração. E isso fica gravado em você, para que você não esqueça. Tá? Então quando eu falo, repita, Neemias, fale Neemias. Mais constrangedor é eu pedir para você falar com o irmão que está do seu lado. Desconstrange, eu não vou pedir não. Mas repita quando eu falar para você repetir, tá bom? Então, um profeta, um homem de Deus, chamado Neemias, ele chama o outro sacerdote, autoridade máxima na época, chamado Esdras. Fala assim, Esdras. Amém. Aí os dois chamam os levitas. Quem são os levitas? É esse povo que está aqui, ó. Os músicos. Aí eles chamam os músicos, vai lá Neemias e vai o sacerdote Esdras e reúne todo Israel numa praça às 6 horas da manhã. Diga aleluia. Aleluia. E o que acontece? Ele pede para que Esdras comece a ler toda a lei do Senhor. E a palavra diz que das 6 da manhã até o meio-dia, ora o povo se ajoelhava, ora o povo se levantava e chorava copiosamente ao ouvir o sacerdote proclamando a lei do Senhor, para que o povo de Israel, imagine, 2 milhões de pessoas escutando isso, se agachava, levantava, chorava, escutando a lei do Senhor, porque ao escutar as leis do Senhor, eles lembravam que estavam distantes de Deus e choravam copiosamente, se arrependendo dos seus pecados. E quando deu meio-dia, o profeta foi
finalizar aquele momento, ele falou isso que a gente vai ler agora. Isso tudo que eu falei, se for para você entender aqui que a gente vai ler agora. Amém? Ó. Aí então ele diz assim, depois disso tudo que aconteceu, dessas 6 horas, agacha, levanta, chora, tal, ele pega e fala assim: então sua excelência Neemias e Esdras, os sacerdotes escribas e os levitas que instruíam o povo, disse a todo o povo, presta atenção no que ele disse, depois de ter lido a lei: hoje é um dia consagrado a Yahvé, vosso Deus, não vos entristeceis nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Disse-lhes ainda: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou, pois hoje é o dia consagrado a nosso Senhor. Não vos afligeis, a alegria de Yahvé é a vossa fortaleza. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: calai-vos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se reuniu para comer e beber, distribuíram porções e expandiram em grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhe foram comunicadas. A palavra do Senhor, graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Amém. Eu não quero me deter muito ao significado das palavras aqui, porque eu quero compartilhar e dar mais atenção a uma outra coisa com você. Mas eu aprendi com o homem de Deus que nessa circunstância bíblica, a palavra alegria, ela possui 3 significados em sua etimologia. Então, do hebraico, a palavra alegria é shadá. Repete assim, ó, shadá. Shadá. Que significa comunhão. Comunhão, pode falar, comunhão. Comunhão. Do aramaico, a palavra alegria significa shidele. Repete, shidele. Que significa sofrimento enigmático, sofrimento sem explicação. Enigma. Amém. E do grego, alegria é chairo. Repete assim, ó, chairo. Que significa fortaleza. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? Que a nossa comunhão com Deus é tão grande que mesmo no sofrimento sem explicação, nós continuamos alegres, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. O que nos fortalece, mesmo em meio ao sofrimento, é saber que eu estou dentro da vontade de Deus. Se eu estou passando por um sofrimento e sei que esse sofrimento é permissão de Deus na minha vida, o que me faz permanecer firme, de pé, confiante, é saber que Deus me ama e eu dou alegria a Deus por ser fiel a Ele. O que faz então, por exemplo, a gente permanecer numa comunidade ingrata? Alguém que é coordenador de um grupo específico dentro da igreja só recebe a ingratidão daquele povo que ele coordena, mas essa pessoa está sempre viva, com um coração fervoroso, alegre e firme no propósito de Deus, porque sabe que a vontade de Deus é que ela esteja lá, sabe que estando lá ela alegra o coração de Deus, e alegrar o coração de Deus é a força que a mantém de pé, mesmo em meio ao sofrimento. Olha só, eu acho muito bonito, quando eu lembro lá da minha mãe, até hoje ela é assim, quando a gente se reúne para comer alguma coisa na casa da minha mãe, ela não se senta na mesa antes que todo mundo senta e se sirva. Ela fica meio com aquele receio de que se ela sentar, ela vai pegar uma porção que pode faltar para alguém. Não importa o tanto de comida que tem na mesa. Ela espera todo mundo comer e fala: não, eu estou sem fome agora, para ver se vai sobrar para ela. Quantas não foram as vezes que aquele frangão assado que a gente compra na padaria de domingo, sabe aquele frangão assado? A gente coloca o frango na mesa, aí um vem ali e pega uma coxa, o outro vai e pega outro, aquele negócio, sabe? Aí vai um pega o peito e a mãe fica só olhando, só fitando. Ela pega a pior parte do frango e come com a maior alegria, como se fosse a melhor parte do frango. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Estou mentindo? E ela come a pior parte do frango como se fosse a melhor. Por quê? A alegria dela é ver os filhos dela felizes. A força para comer um pedaço de frango ruim como se fosse bom é ver a alegria do filho.
Quantas vezes nosso filho ele precisa de alguma coisa, você está zerado, você está no cheque especial, não tem nem um centavo na conta. Você sabe que se você comprar aquilo que ele quer, vai ser difícil você pagar. Mas a força para que você faça uma dívida é ver a alegria do seu filho. Ou seja, a alegria do seu filho é a sua força. Quem é que acha gostosinho levantar de manhã e trabalhar para escutar um monte de baboseira de um chefe carrasco? Ninguém gosta. Falava isso hoje com você a caminho. Todo mundo tem dificuldade no trabalho, mas a gente vai, a gente encontra força para estar lá. Por quê? Porque eu não quero ver minha família passando necessidade. A alegria dos meus filhos é a minha força. Então eu me submeto a passar um perrengue na empresa, aturar aquele chefe carrasco. Por quê? Porque ver meu filho alegre me fortalece. E a alegria dos meus filhos por ter o que comer, o que beber, o que vestir é a minha força. É ou não é assim? Eu lembro uma situação onde o Afonso, meu filho mais velho, ele ficou doente. E na verdade a gente foi vacinar ele. Ele foi vacinado e teve febre. E uma febre muito alta. E a gente, pais de primeira viagem, não sabia lidar com aquela situação. O Afonso convulsionou dentro de casa. Parou, começou a ficar todo roxo. E a gente pensou logo, vai morrer, não tem o que fazer. Aí eu corri com roupa e com tudo com ele para debaixo do chuveiro, tacando ele na água gelada, não sabia o que fazer, saí igual um louco para levar ele no hospital. Aí todas as vezes depois disso que o Afonso tinha qualquer febre, o que acontecia? A gente ficava em estado de alerta, ficava com medo. Aí depois dessa situação ele teve febre de novo e a febre não passava. Aí a gente foi para o hospital, fizeram uma bateria de exames, a gente estava na época do Covid, fez teste de Covid, não deu nada, só que a febre dele não baixava. Aí foi detectada uma infecção no sangue que ninguém sabia o que era. E a gente ficou aflito, porque assim, o Afonso teve que ficar internado, aquela coisa toda, em meio ao Covid, então a gente não podia ficar os dois com ele. Imagina a nossa aflição. Aí eu aprendi uma oração. Eu peguei e falei assim: Senhor, por que não comigo? Por que em vez de ser com o meu filho, não é comigo? Permita que eu fique doente, mas poupe o meu filho. Aí eu falei assim: vou tentar negociar com Deus. Se eu pedir, Senhor, para você que a doença do Afonso saia dele e venha para mim, parece algo muito interesseiro. Então faz o seguinte: pegue 10 crianças que estão nesse hospital doente, coloque a enfermidade delas toda em mim e poupe os 10, mas poupe meu filho junto também. Porque eu prefiro estar doente do que ver meu filho padecer por esse suplício com tão pouca idade. E diante do sofrimento que eu padecerei por conta da doença das 10 crianças, o que me dará força vai ser ver ele saudável e todas as crianças bem. Ou seja, a alegria do meu filho e das outras crianças é a minha força. Vocês conseguem perceber com isso que o amor, ele vale mais que a própria vida? Eu preferia morrer, se preciso for, por amor ao meu filho. O amor vale mais que a própria vida. Por que Jesus deu a vida por nós na cruz? Porque o amor vale mais que a própria vida. Não faz sentido uma vida se não for amando. E o que nos dá força para permanecer amando, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao abandono, mesmo quando alguém nos ofende, é saber que isso alegra o coração de Deus. Alguém me criticou, me ofendeu, me abandonou, e eu perdoo e amo essa pessoa, porque sei que fazendo isso alegra o coração de Deus. E a alegria que existe no coração de Deus é a minha força para perdoar. É aqui que está o sentido de ser cristão. Se não for assim, irmãos, eu faço a pergunta muito sincera a vocês: que sentido faz ser cristão? É só para vir na igreja de domingo, esquentar o banco, a sanfona e pagar o dízimo no final do mês? Não é para isso, irmãos. Não é por isso que nós estamos aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eu preciso fazer para que o Senhor esteja feliz, esteja alegre, eu farei, mesmo que seja em meio à dor e meio ao sofrimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção. Balança quem está do seu lado para acordar. Balança, vou balançar, vai, balança aí. Balança assim, ó. Balança aí, balança. Balança aí, balança. Você estava dormindo, hein, irmão? Foi por você que eu fiz isso, hein? Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele é importante ou Ele é suficiente? É uma pergunta retórica, pense nisso. Jesus Cristo, nosso Senhor,
Ele é importante ou ele é suficiente? Porque essa é a meditação que nós devemos fazer para saber se a alegria do Senhor é mesmo a nossa força. Se eu disser que Jesus é importante, ele é importante dentre tantas as outras coisas que são importantes. Meu filho é importante, ele é importante. Minha esposa é importante. Esse grupo é importante. Mas esse grupo, a minha esposa e meu filho, não é suficiente. Então, muito mais que importante, Jesus é suficiente. O que significa dizer isso? Significa que se eu tiver Jesus, ainda que eu não tenha nada, eu tenho tudo. E se eu tiver tudo e eu tiver Jesus, eu não tenho nada. Por mais que tudo que eu tenha seja importante, é importante, mas não é suficiente. Jesus, ele não é simplesmente importante, ele é suficiente. Escute, é importante ter uma boa casa? É importante ter um bom emprego? É importante ter amigos? É importante ter uma família? Mas ter tudo isso não é suficiente, irmão. Se você tiver tudo isso e não tiver Deus, você não tem absolutamente nada. Agora, se você tem Deus e não tem nada disso, tá tudo certo. Ou seja, Jesus, ele é suficiente. E diante dessa... Presta atenção, pelo amor de Deus. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Se eu entendo, irmão, que Jesus é suficiente, o que não vale a pena sofrer por ele? Por acaso iremos nós sacrificar ao Senhor algo que não me custe nada? Faz sentido eu dizer que vou sacrificar alguma coisa para Deus que não me custe nada sacrificar isso por ele? Ah, Senhor, vou fazer uma penitência. Vou ficar 10 anos sem comer caviar. Nunca comi caviar na minha vida. Que sentido faz eu sacrificar isso para Deus? Eu prometo a Deus que para ser mais santo eu vou excluir o Instagram. Talvez seja, mas irmão, vamos falar igual gente grande, pelo amor de Deus. Não sacrificarei ao meu Deus algo que não me custe nada. Se te custa perdoar a outra que roubou seu marido, é isso que Deus pede como sacrifício. Ame a outra, a amante. É aqui que ganha sentido ser cristão, irmão. Não tem cabimento eu entrar na fila da comunhão eucarística com o mago do meu irmão que está do meu lado. Se alegra ao Senhor perdoar esse infeliz, ainda que ele não mereça, é isso que eu farei. Eu perdoarei ele, eu amarei ele. Ele nem vai perceber que eu tenho raiva dele de tanto amor que eu vou destinar a ele. E o que vai me dar força para fazer isso? É a alegria do Senhor, é ver o Senhor sorrindo. Eu sei que isso provoca um sorriso no rosto de Deus. E por que eu não vou fazer? Irmãos, romper com coisas mundanas. Uma palavra que me cativa muito é a palavra que está lá em Filipenses. Deixa eu achar aqui, não precisa abrir não, senão você vai demorar aí. Filipenses capítulo 3 e o versículo é o 7. Olha só que interessante. Mas o que para mim era lucro, tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está falando o quê? Que todas as coisas comparadas a conhecer Jesus é tido como esterco, como, para ser bem claro aqui, é tido como merda de vaca. Quando Paulo está falando assim, tudo considero como perca, ele não está falando de coisas pecaminosas. Tipo assim, Paulo não está falando assim, eu larguei a pornografia, eu larguei masturbação, eu larguei a avareza, eu larguei a preguiça, eu larguei a fofoca, eu larguei a ira, eu larguei a injúria, eu larguei a divisão. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de coisas boas que ele largou por esse bem maior que é o conhecimento de Jesus. Quem aqui quer crescer em intimidade com Jesus? Levanta a mão assim, Eu vou te dar a receita para crescer em intimidade com Jesus. Talvez você está há anos na igreja querendo crescer em intimidade com Jesus e não consegue. Você fala assim, Jesus, eu larguei toda a vida de pecado, toda a vida mundana. Eu sirvo na igreja, eu me confesso frequentemente. Por que eu não cresço em intimidade com você? Eu vou te responder agora. É porque você só largou o pecado. Isso é coisa de criança, irmãos. Deus está nos chamando para um outro nível. Quem quer crescer em intimidade com Jesus, não basta largar pecado, tem que inclusive largar coisas lícitas, se assim for pedido por Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. É pecado beber bebida alcoólica? Não. Vocês são carismáticos, vocês sabem do que eu estou falando. É pecado beber bebida alcoólica, sim ou não? Não. Não é pecado beber bebida alcoólica.
Mas porque a gente está no Brasil, na periferia de Guarulhos, e a gente sabe que muita gente se perde por conta do alcoolismo, eu largo inclusive aquilo que não é pecado. Não precisa ser pecado para me largar, irmão. Se eu sei que não edifica o meu irmão, se eu sei que tem famílias que são prejudicadas por conta do alcoolismo, ainda que não seja pecado, eu largo essa miséria. Porque isso alegra o coração de Deus. E a minha força para ficar sem beber é a alegria do Senhor por ver eu sem beber. É pecado frequentar certo tipo de... Vou falar aqui. Eu preciso falar. Eu vi uma euforia esses dias de um monte de católico enfrentando filas imensas para ir no show do Rebeldes, do RBD. E é por isso que eu tenho poucos amigos, porque eu não seguro a minha língua, eu falo. Irmãos, é pecado ir num show? Em tese, necessariamente não. Mas que tipo de edificação e testemunha para um cristão estar num ambiente como aquele? Você fala, Everton, é só uma nostalgia. Saiu hoje um vídeo de um dos vocalistas do RBD querendo dar aula de catequese para o povo que estava no show. E ele falava assim: ser homossexual não é pecado, ser travesti não é pecado, relação entre pessoas do mesmo sexo não é pecado. Agora, quem é um infeliz desse para dizer o que é e o que não é pecado? Pecado é aquilo que a Bíblia determina que é pecado, não é o que o cara do RBD fala que é pecado, irmão. E ainda que não seja pecado no show do RBD, eu não vou dar palco para esse tipo de coisa. E se para mim, se para você é sofrimento não ir no show do RBD, que assim seja, para colocar sorriso no rosto de Deus. Eu renuncio isso, mesmo que não seja pecado, irmão, porque não faz sentido. A luz não compactua com a treva. E o que me dá força para viver nessa radicalidade é a alegria no coração do Senhor. Vou falar outra coisa aqui para vocês, eu quero que vocês guardem isso. Se a fé fosse algo negociável, na Igreja Católica não existiria mártir. Vou repetir. Se a fé fosse algo negociável, a Igreja Católica não teria mártires. Porque era o seguinte: na hora que você é confrontado na sua fé, você fala assim, não, eu estava brincando, eu não gosto de Jesus assim. Aí você não morria. Por que o mártir morre? É porque ele não negocia a sua fé. E eu trouxe um relato aqui de uma santa chamada Santa Felicidade. Eu queria ler para vocês esse relato aqui. Fica de pé, rapidão. Dá uma espreguiçada assim, levanta os braços. Olha para quem está do seu lado e fala, presta atenção no magrinho. Pode sentar de novo. Senta de novo. Pode sentar. Irmãos, eu queria só contar para vocês a história. Seria mais prático, vocês não iriam dormir. Eu contava gritando como eu estou gritando aqui para você não dormir. Porque eu grito assim é porque eu gosto, né? Para você não dormir, para você prestar atenção no que eu estou falando. Tá? Só que assim, eu achei que a gente ia perder muito se eu não lesse o relato. Então, pelo amor de Deus, faça um esforço, preste atenção, pega um gole de água se estiver do seu lado, sei lá, dá um tapa na cara, mas presta atenção. Porque a nossa força para enfrentar o martírio, se necessário for, está no fato de que Deus se alegra na minha fidelidade. Sabe essas coisas difíceis que a gente tem que enfrentar na vida? As mais difíceis, que só você sabe. Sabe onde você vai encontrar força para enfrentar essas dores? É saber que a sua fidelidade alegra o coração de Deus. E a alegria do Senhor é o seu principal motivo para enfrentar qualquer coisa. Por isso o profeta está dizendo, a alegria do Senhor é a força de vocês. É difícil cumprir os mandamentos? Sim ou não? Vai, não abre a boca, pelo amor de Deus. Se não for falar, né? Não, é moleza. É difícil cumprir os mandamentos, sim ou não? Sim. Ó, eu perguntei para vocês assim, ó. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser santo? Levanta a mão. Para ser santo, você sabia que tem que cumprir os mandamentos? Sim. E quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí fica, ninguém fala mais nada. Agora, como é que você vai cumprir uma coisa que você não tem gravado na sua memória? Cria vergonha na cara. Nós estamos em casa, não estamos? Eu sou da paróquia Santa Luzia, nós estamos em casa. Então, de irmão para irmão, cria vergonha na sua cara. A primeira coisa que você deve fazer, então já é 2 lições de casa. Você vai ter que descobrir qual foi o dia do seu batizado. Urgente. E outra coisa, decorar os 10 mandamentos, irmão. Como é que você quer ser santo?
Você fala que quer ser santo. Para ser santo tem que cumprir os mandamentos. Você não sabe quais são os mandamentos, você vai ser santo como? Não tem como, irmão. Seguinte, você vai pegar o seu papel de parede no celular e você vai colocar os 10 mandamentos. Toda vez que você pegar o bendito do celular, que é a coisa que você mais pega na vida, você vai ver lá os 10 mandamentos. Aí você vai ler. Eu não dou uma semana, irmão. Você vai decorar. Vai decorar. Quando eu te ver de novo, como é seu nome? Jorge. Eu vou te perguntar, quais os 10 mandamentos, Jorge? Combinado? Tá combinado. Então, para ser santo, tem que cumprir os mandamentos. E por que eu cumpro os mandamentos? Onde que eu encontro força para cumprir os mandamentos? É saber que Deus se alegra por eu cumprir os mandamentos. E a alegria do Senhor por eu cumprir os mandamentos é a minha força para cumprir os mandamentos. Matemática simples. Vamos lá. Presta atenção. Aí você vai entender como é que a gente encontra força para superar tudo na vida. Depois que eu li esse relato, ele também tem na Bíblia, não é a mesma pessoa. É interessante porque acontece a mesma coisa com uma outra mulher na Bíblia, mas eu trouxe aqui uma santa, para que a gente pudesse meditar sobre, tá? Santa Felicidade e seus 7 filhos. Presta atenção. O martírio ilustre dos santos foi celebrado com justiça pelos santos padres. Aconteceu em Roma sobre o império de Antonínio Pio, segundo várias cópias antigas dos seus Atos. Estes 7 irmãos eram filhos de Santa Felicidade, viúva piedosa e cristã de Roma, que os educou e criou nos sentimentos mais perfeitos e na prática da virtude mais heróica. Depois que seu marido morreu, dedicou-se a servir a Deus no estado de abstinência, empenhando-se totalmente em orações, jejuns e obras de caridade. Com o exemplo público e edificante desta mulher e de toda a sua família, houve muitos pagãos que foram levados a renunciar o culto de seus ídolos e abraçar a fé de Cristo, a qual os próprios cristãos também eram encorajados a professar à vista de um modelo tão nobre como aquele. Até aqui tudo bem? Isso provocou rancor e ira dos sacerdotes idólatras, que se queixaram ao imperador Antonino de que a liberdade com que Felicidade praticava publicamente o culto da religião cristã afastava muitos da adoração aos deuses mortais, guardiões e protetores do império, e que era com contínuo insulto a essas divindades com D minúsculo. Então ele está falando o quê? Que a adoração, a fidelidade de Santa Felicidade era um insulto aos falsos deuses, e os falsos deuses estavam irados com o império por conta que Santa Felicidade e sua família adoravam a Deus com verdade e ninguém fazia nada, tá? Vai escutando. E que era com contínuo insulto a essas divindades, as quais por vezes, por essa razão, estavam tristes, preocupadas e extremamente iradas contra a cidade e contra todo o estado. Acrescentaram a isso que para apaziguá-las era necessário obrigar aquela mulher e seus filhos a fazerem sacrifícios em seus altares. Como Antonino fosse também supersticioso, cedeu a essas queixas e enviou suas ordens a Públio, prefeito de Roma, para que se encarregasse de satisfazer os sacerdotes e aplacar a ira dos deuses. Públio mandou que prendesse a mãe e os 7 filhos e que fossem conduzidos à sua presença. Feito isso, chamou Felicidade para um lado e usou de todos os artifícios e incentivos para tentar convencê-la a sacrificar voluntariamente aos deuses, com D minúsculo, a fim de que não fosse obrigado a proceder com severidade contra ela e seus filhos. Mas ela deu-lhe a seguinte resposta: não penses amedrontar-me com ameaças, nem persuadir-me com belas palavras. O Espírito de Deus que está em mim não permitirá que Satanás me vença, e me fará vitoriosa contra todos os seus assaltos. Públio lhe disse com grande fúria: mulher infeliz, é possível que consideres a morte tão desejável que nem mesmo queiras que teus filhos vivam, forçando-me a destruí-los com tormentos cruéis? Aí,
Meus filhos, respondeu Felicidade, viverão eternamente com Cristo e permanecerão fiéis, mas podem esperar a morte eterna caso façam sacrifício aos ídolos. No dia seguinte, o prefeito, sentado no campo de Marte diante do seu templo, mandou que buscassem Felicidade e os seus filhos, e dirigindo a ela suas palavras, disse-lhe: tem compaixão de teus filhos, Felicidade, eles estão na flor da juventude e podem aspirar às grandes honrarias e dignidades. A Santa Mãe lhe respondeu: tua piedade não passa de impiedade, e a compaixão a que me exortas me tornaria a mais cruel das mães. Depois, voltando-se aos seus filhos, disse-lhes: meus filhos, olhai para o céu, onde Jesus Cristo e seus anjos vos esperam. Sede fiéis em seu amor e lutai valorosamente por vossas almas. Públio, esperando com que este comportamento de Felicidade, exasperado com esse comportamento de Felicidade, mandou que ela fosse cruelmente esbofeteada, dizendo: és uma insolente por haveres te atrevido a dar-lhe semelhante conselho em minha presença, desprezando as ordens dos nossos príncipes. O juiz então chamou os filhos um por um e usou com eles de artifícios, discursos, belas promessas e também ameaças para induzi-los a adorar os deuses. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, foca aqui. Januário, que era o filho mais velho, foi o primeiro a experimentar os seus assaltos. Porém, lhe respondeu com resolução: vós me aconselhais a fazer uma coisa que na realidade é loucura e contrária a toda razão. Porém, eu confio em meu Senhor Jesus Cristo, que me defenderá de semelhante impiedade. Públio então mandou que despissem e que fosse cruelmente açoitado. Depois disso, mandou que levassem à prisão. Félix, o segundo irmão, foi chamado depois dele e intimado a fazer o sacrifício. Mas esse generoso jovem respondeu: não conheço mais que um só Deus, a ele oferecemos o sacrifício dos nossos corações. Jamais abandonaremos o amor que devemos a Jesus Cristo. Empregai vossos artifícios, esgotai todas as invenções de crueldade. Jamais serei capaz de vencer a constância da nossa fé. Os outros irmãos foram também dados separadamente, separadamente suas respostas, dizendo que não temiam a morte passageira, mas sim os tormentos eternos, e que, tendo diante dos olhos as recompensas imortais dos justos, desprezavam as ameaças dos homens. Macial, o último filho a falar, disse-lhe: todos os que não reconhecerem a Cristo como o verdadeiro Deus perecerão em eternas chamas. Todos os irmãos, depois de haverem sido açoitados, foram enviados a uma prisão. E o prefeito, perdendo inteiramente as esperanças de poder vencer aquelas resoluções, enviou todo o processo ao próprio imperador. Antonino, havendo lido o interrogatório, ordenou que cada um deles fosse enviado a diferentes juízes, para que lhes fossem impostas diferentes espécies de morte. Januário foi morto açoitado com um chicote carregado com bolas de chumbo. Os dois seguintes, Félix e Felipe, foram espancados com porretes até perderem a vida. Silvano, o quarto, foi jogado de cabeça em um profundo precipício. Os três mais novos, Alexandre, Vidal e Maciel, foram decapitados. E a mesma sentença foi aplicada à mãe 4 meses depois. São Gregório Magno pronunciou a sua terceira homilia sobre o Evangelho na festa de Santa Felicidade, na igreja construída sobre a sua tumba, na Via Salária. Nesse discurso disse que esta santa, tendo 7 filhos, temia morrer e deixá-los sozinhos na terra, tanto quanto outras mães temem sobreviver aos seus filhos. Ela foi muito mais que mártir. Presta atenção, em nome de Jesus, principalmente você que é pai e que é mãe. Ela foi muito mais que mártir, pois vendo os seus 7 filhos os amados martirizados diante dos seus olhos, de certo modo veio a ser martirizada em cada um deles. Ela foi a 8ª na ordem do tempo, mas sofreu desde o primeiro até o último, e começou o seu martírio junto ao mais velho, e só terminou com a sua própria morte.
Ela, portanto, recebeu uma coroa não apenas por si mesma, mas por todos os seus filhos. Vendo-os padecer, permaneceu constante, sentindo as penas dele como era natural a uma mãe. Porém, regozijando-se, ou seja, com alegria, em espírito, movida pela esperança. O mesmo autor observa como é frágil a nossa fé em nossos corações. Na santa, ela venceu a carne e o sangue, mas em nós não é o bastante para conter os ímpetos das paixões, nem para separar o nosso coração de um modo perverso e enganoso. Enchamo-nos de vergonha e confusão, diz ele, por ficarmos tão abaixo da heróica virtude dessa mártir, e por deixar que nossas paixões ainda triunfem sobre a fé em nossos corações. Muitas vezes, uma só palavra que se diga contra nós nos perturba, nos entristece. A menor contrariação somos desencorajados e provocados, mas nela nem os tormentos, nem a morte foram capazes de abalar-lhe a corajosa alma. Choramos sem cessar quando Deus nos pede de volta os filhos que nos emprestou. E ela chorou ante a perspectiva de que não morressem por Cristo. Ou seja, a preocupação dela não era que eles morressem martirizados, mas era que eles não fossem para o céu. É melhor que eles fossem decapitados do que vendesse a alma para o demônio adorando a falsos deuses. Essa era a preocupação de uma mãe temente a Deus. Quantas aflições se abatem diariamente sobre os pais pela desordem dos filhos, motivados por seu próprio mau exemplo e negligência. É preciso imitar o ardor de santa felicidade para conformar a perfeita virtude às ternas almas que Deus entregou aos seus cuidados. Com esta santa haverão de ter o maior dos consolos, e pela graça do Senhor contarão tanto santos em sua família quanto o número de filhos com que forem abençoados. Ou seja, se você for temente a Deus, o tanto de filho que Deus te abençoar, que Deus te der, será alegria e triunfo diante do Senhor por conta do seu bom exemplo de santidade e de fidelidade ao Senhor. O seu filho te adorará, não porque você ensina e fala para ele adorar, mas porque ele te vê adorar e ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, dê sua vida por Ele, enfrente todos os tormentos com alegria, se isso for para a glória de Deus, e seus filhos hão de aprender com você, e não negarão ao Deus que você adora. Assim seja, amém, amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé, e com o coração quebrantado na presença do Senhor, sabendo que Ele não só é importante, mas Ele é suficiente para nós. Só Deus basta. Se temos a Deus, nada falta. Deus é tudo que precisamos, ainda que não tenhamos nada. E é com esse espírito decidido, sabendo que a nossa adoração não atribui nada em Deus. Deus não se torna mais Deus quando você adora Ele. Deus não se torna menos Deus quando você não adora Ele. Mas a adoração é a maneira que Deus tem de nos santificar. Então, consciente de que precisamos ser santificados, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O Santíssimo Sacramento vai ser exposto diante de nós agora. E com fidelidade, com força, com fé, com fervor, adore como nunca você adorou antes. Eu peço em nome de Jesus que a gente já comece a recolher o nosso coração em adoração, e que o Senhor encontre espíritos decididos a adorá-lo neste momento. Você que pode, vá se colocando de joelhos. O ministério vai nos ajudar, introduzindo uma canção. Irmãos, uma verdade para nós é que hoje pode ser o último dia da nossa vida. E como adoraríamos o Senhor se hoje de fato fosse o último dia da nossa vida? Então vamos adorá-lo com a certeza que a gente pode morrer após essa adoração. Amém?